Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos, né? Meu Brasil todo aqui, né? Isso é bacana, gente do Brasil. A doutora Simone está lá em Buenos Aires, participando disso. Então, tem pessoas lá em Buenos Aires também, na Argentina, participando da nossa apresentação. Algumas pessoas dos Estados Unidos. Isso é bacana, né? Bom, primeiro é um prazer, né? O convite que o Davi nos fez para discutir esse assunto me prestigia, eu fico honrado com o convite e parabenizo a todas as pessoas que, num sábado à tarde, se dedicam a entender um pouquinho de saúde, né? Bom, vamos começar falando um pouquinho. Como é que está a sua saúde, né? Como é que está? Você tem uma vida saudável, né? Isso é importante a gente refletir. A finalidade dessa apresentação é refletir sobre saúde mesmo, de uma forma mais completa, né? Então, a ideia é você parar um pouquinho para pensar como está a sua saúde, né? Esse é o primeiro assunto, né? Você sabe que a sua saúde é importante e a saúde da nossa família é o bem mais precioso que a gente tem, né? Às vezes a gente pensa assim na impressão digital, né? A nossa impressão digital é que nos identifica. Mas você sabia que existe, que no intestino tem uma outra impressão digital, ou seja, o que mora dentro do seu intestino é diferente da pessoa, de outras pessoas. Então você também tem uma outra impressão digital, que é o que a gente vai falar aqui, né? Você é responsável pela sua saúde, né? Às vezes a gente olha para a saúde de alguém e pensa assim, bom, a saúde é individual, é de cada um, né? Mas claro que o meio que nos cerca também é responsável pela nossa saúde. A gente sempre gosta de colocar algumas coisas de impacto, porque a pessoa tem que refletir, se a finalidade é refletir, refletir mesmo, né? Quando você toma decisão de ter uma boa saúde, é uma decisão, entendeu? Mas se você não tomar essa decisão, você talvez tenha, pelo arrependimento, a doença, né? O preço de uma boa decisão pela saúde é de grama. O preço da doença é uma tonelada, né? E a gente sabe disso, né? Ter saúde é diferente de não ter doença. Isso é importante, né? Analisar isso, né? A Organização Mundial de Saúde já diz isso, né? Que saúde essa é uma definição da Organização Mundial, é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade, né? É interessante que a Organização Mundial de Saúde, de um tempo para cá, também reconhece, né, e fala que existe um órgão vivo, organismo vivo, virtual, que não aparece em simbiose com o organismo humano. O que será esse órgão vivo, né? Todo órgão no corpo humano ele tem que ter função. Por exemplo, este dedo ele se mexe, ele tem uma função. A mão tem função. E a gente pensa no nosso organismo como algo de função, mas a gente pensa assim: o nosso fígado funciona, nosso coração bate, o nosso cérebro pensa, né? Parece-me que a gente somente se prende às coisas que a gente vê. Mas existe um outro órgão dentro de nós que chama-se microbiota. Este órgão, hoje, é muito conceituado e está sendo muito estudado. Na década de 90, 1º de outubro de 1990, iniciaram o início do projeto Genoma, que era para ser 15 anos, 2003 eles concluíram. E o que era o projeto Genoma? O projeto Genoma era para identificar o DNA, né? E estudando o DNA, o projeto seria fazer uma medicina preditiva. O que é preditiva? Descobrir no DNA se a pessoa terá uma doença lá na frente. Concluíram o projeto, mas, para a surpresa dos cientistas, vários países, 17 ou 18, inclusive o Brasil, tiveram uma surpresa, perceberam que a resposta da medicina genômica do DNA não respondia a tudo. Então, eles começaram a pesquisar que talvez existisse uma outra coisa. E criaram, então, o projeto Bioma. E o projeto Bioma foi estudar o DNA da microbiota. O que é microbiota? Bom, antes de a gente falar de microbiota, a gente vai falar um pouquinho mais de saúde mesmo, né? A gente, às vezes, para pensar que uma coisa triste de pensar, mas talvez esta
seja a única geração da humanidade em que os filhos viverão menos do que os pais, se não houver mudança de qualidade de vida, que é isso que a gente vai discutir. A saúde já não está mais no consultório dos médicos, né? Porque os médicos cuidam de doença, né? E sim na sua cozinha. Olha que interessante esse conceito, né? E a gente tem que começar a pensar em decisões que a gente vai tomar. Lembro da grama e da tonelada que eu falei atrás. A gente tem que pensar bem antes de adoecer. Se você tem dinheiro e um bom plano de saúde, talvez você não tenha que se preocupar muito, mas o dinheiro guardado. Mas milionários, bilionários com muito dinheiro, dariam tudo o que tinham para preservar a saúde. A gente tem histórias clássicas aí dos bilionários, principalmente na área de tecnologia, né? Que vocês sabem do que eu estou falando. Então, as pessoas procuram só cuidar da saúde depois que adoecem. Isso é muito triste, né? Então, a gente vai discutir agora um pouquinho o que é que a gente está falando. Olhe um pouquinho para esse slide e observe rapidamente e tente se conceituar, que a finalidade dessa apresentação é que você reflita. Você que não é da área da saúde, mas mesmo os médicos, os fisioterapeutas, o grupo da enfermagem, os nutrólogos, nutricionistas que estão na sala. Eu sei que tem milhares deles, centenas deles aqui também, né? Mas o que é o espectro da saúde? Talvez você fale assim, eu tenho uma boa saúde. Todo mundo gostaria de dizer isso, né? Existe um bilionário no mundo atualmente que está cuidando da sua saúde, mas com uma verba muito grande para ter uma saúde, ultra saúde, né? Mas o básico é que a gente às vezes está no ponto neutro, né? A gente não sente nada, tem às vezes uma nutrição inconsistente e faz exercício esporádico. Isso é o ponto neutro, né? A boa saúde está ligada à educação, qualidade de vida, sua nutrição é regular ou boa e exercício regular. Estilo de vida, super ótimo, é ultra saúde, e às vezes você está crescendo e aflorando na saúde, e 100% de função do seu corpo funcionando. Mas, no espectro da saúde, você pode ter uma má saúde, sintomas inflamatórios, má nutrição, sedentarismo, né? Má qualidade de vida, perda de função do seu corpo, ou seja, má qualidade de vida. Aí tem uma pirâmidezinha chamada pirâmide clássica, que é a pirâmide da dieta mediterrânea. Mas a verdade é que a pirâmide alimentar ela não é só do Mediterrâneo, né? O Brasil, em 1999, fez a sua própria, os cientistas brasileiros, os médicos brasileiros, a própria pirâmide alimentar do Brasil. E a base da pirâmide, basicamente, né? O primeiro nível é cereais, tubérculos e raízes. O segundo nível, hortaliças e grupo de frutas. O terceiro nível, leite, lácteos, né? Grupo de carnes e ovos. Vocês veem que a pirâmide vai afinando, ou seja, diminui as coisas que eu estou dizendo vão diminuindo lá no topo, né? E o quarto nível seria óleos, gorduras, grupo de açúcares e doce. Mas a base da pirâmide é cereais, tubérculos e raízes, a base da pirâmide, grupo de hortaliças e grupo de frutas. E é nesta base da pirâmide que a gente vai trabalhar. A gente vai discutir a reflexão da sua saúde. Agora é o seguinte, né? O que é interessante é que o que hoje a ciência moderna, a ciência dos médicos, assim, vem estudando, que é a microbiota, parece-me que esse senhor chamado Hipócrates, o pai da medicina, 5 anos antes de Cristo, olha que interessante, né? 5.000 anos antes de Cristo, ele já dizia, entendeu? Ele já dizia que a saúde começa no intestino e as doenças começam no intestino. Bom, a gente vai discutir agora uma área que é a minha área, né? Eu sou cirurgião há 40 anos, né? Fiz cirurgia geral, me formei em 83. Agora, semana passada, comemoramos, eu e os meus confraternos colegas de turma, né? Comemoramos os nossos 40 anos. E eu, quando me formei, eu já sabia que ia ser cirurgião, já tive formação cirúrgica na universidade, e depois fui para a residência, fiz cirurgia geral, depois evoluí dentro da cirurgia geral, coloprocto, gastrocirurgias, cirurgias do tórax, cirurgias da tireoide, né?
E depois, na década de 90, surgiu a videolaparoscopia, eu embarquei nessa tecnologia, e depois surgiu a cirurgia bariátrica, que já existia, mas pela laparoscopia embarquei também. Ou seja, eu venho trabalhando no intestino há 40 anos, né? E a gente, quando fala em intestino, todo mundo sabe o que é intestino, né? Onde começa a digestão? No intestino, né? A gente já sabe disso. Mas o que é interessante é que não é bem assim. A digestão começa quando você olha o alimento, quando você lembra da sopa da mamãe, do preparado da vovó, já começa aí a lembrar da digestão, né? E começa pela boca, o básico, né? E o intestino como um todo, está aí uma gravura bonita, né? Do estômago, do fígado, do pâncreas, da vesícula e do intestino grosso e do reto, né? Intestino delgado. Mas o intestino, para que serve o intestino? O intestino absorve nutrientes, né? Ele elimina toxinas de 3 jeitos: urina, fezes e trato genital, né? É a forma como ele elimina, né? As toxinas. Produz o neurotransmissor da felicidade, que é a serotonina. Olha que interessante, né? O intestino produz a maior parte. O cérebro também produz neurotransmissor serotonina, mas a maior parte é no intestino. O intestino é chamado segundo o cérebro. Há algumas dúvidas sobre isso e controvérsias já, porque o nervo vago que sai do cérebro leva informações, mas recebe 9 informações que sobem do intestino para o cérebro. Então, mais informações saem do intestino para o cérebro do que vice-versa, né? Então, não sei não se não é o primeiro cérebro. Ele produz hormônios, né? A gente pensa no hormônio no pâncreas, que produzindo hormônio, na tireoide, nos ovários, nos testículos, na suprarrenal, que é a adrenal, né? Mas, na verdade, a maior produção de hormônios é do intestino. E o intestino controla o sistema imunológico, nos defende das infecções, né? Porque ele é uma porta aberta da boca ao ânus, ele é aberto ao meio ambiente, né? O pulmão também é aberto ao meio ambiente pelo ar, mas no que diz respeito, a maior parte é do intestino. Se você abrir o intestino como se fosse um tapete, dá uma quadra de esportes. Olha que interessante, né? E existe uma coisa fantástica que está sendo estudado muito agora, né? Que é o eixo da microbiota. Que eixo é esse? É o eixo microbiota, cérebro e intestino. E o que é microbiota? Bom, agora a gente vai falar do assunto que é interessante. A microbiota, na verdade, quando a gente pensa em microbiota, quando a gente pensa em bactéria, por causa dos antibióticos, da linguagem de que uma bactéria pode causar a morte de alguém, pode causar uma doença grave. Então, a gente tem, o público em geral, né, uma noção que bactéria é uma coisa ruim. Essa é a primeira noção. É um preconceito contra as coitadinhas das bactérias, né? Mas a verdade é que, mais ou menos, nós temos mais ou menos 100 trilhões de bactérias e protozoários no nosso organismo. 100 trilhões. O nosso corpo tem em torno de 34 a 35 trilhões de células. Então, a gente tem que repensar um pouquinho o que é microbiota. Por quê? Se elas são maiores do que nós em quantidade, e nós somos células também, então podemos dizer que elas que comandam a nossa vida. E é interessante que esse estudo da microbiota, do Projeto Bioma, é recente. Já a Organização Mundial de Saúde, como eu disse, já vê isso como um órgão vivo, que tem função. Desses 100 trilhões de bactérias, 80% mais ou menos estão no intestino. E esses esses que estão no intestino dividem em mais ou menos 1000 tipos de espécies de bactérias, né? É como se fossem trabalhadores dentro da gente, trabalhadores mesmo, né? Que trabalham por nós e vivem com a gente em equilíbrio, simbiose, né? E conosco, né? E ela é chamada flora intestinal. Eu gosto do termo flora intestinal, que é simpático, mas eu sou cirurgião, então eu nunca abri o intestino e encontrei lá flores, ou margaridas, né? Ou jardim, ou capim lá dentro, né? Na verdade, o termo mais adequado é microbiota mesmo, né? E ela está sendo muito estudada. Inclusive, está sendo estudada a genética da microbiota. Olha que interessante, né? E essa microbiota é sua impressão digital também, que é diferente da pessoa que está ao seu lado. Que é interessante, né? E elas ajudam a gente de que forma, né? 80% delas, mais ou menos, eu vou voltar aqui o slide, 80% mais ou menos, 85%, são bactérias fermentadoras, comensais, comem na mesa,
né, segundo termo. Elas trabalham no nosso intestino, nos ajudando. Se você comer um pedaço de banana, no intestino dali a algum tempo, depois que passa pelo estômago, não tem banana mais. Se você comer uma fruta, um pedaço de carne, no intestino já não tem banana mais, nem carne, nem nada. Elas comem esses alimentos, elas são comensais. E elas fermentam esses alimentos, olha que interessante, elas fermentam e elas distribuem isso para a nossa parede interna intestinal, que são as células da parede do intestino. E aí sim vão para lá. Agora, uma média de 15% delas são putrefadoras, negativas, maléficas, né? Ou seja, elas pegam as toxinas e ajudam a eliminar, né? Então, a gente está agora entendendo que microbiota é uma coisa bacana, bactéria é uma coisa bacana, né? E esses são os estudos, não é somente da área médica, olha que interessante, né? Hoje, a desbiose está na mídia e na ciência. Se você clicar no seu celular, qualquer desses aplicativos desses coisas de internet, YouTube, por exemplo, vou dar um exemplo. Escreve lá, desbiose. Você vai encontrar centenas de artigos médicos e de leigos também. Que interessante, né? Você vai ver nutrólogos, médicos, cientistas falando. Se você for na pesquisa científica, por exemplo, da USP, na Nature, né, por exemplo, estão estudando. Já se sabe um monte de coisa. Por exemplo, que a participação da microbiota na doença do Alzheimer, no autismo, no libido. Olha que interessante. Isso são coisas de ciência e também da mídia, né? No eixo das doenças, o Alzheimer, o Parkinson, a tiroidite, o autismo, até o transtorno do espectro autista, tudo ligado à microbiota. Nós, cirurgiões, já sabemos de algum tempo que a gente tem que tratar a microbiota para fazer cirurgias gastrointestinais, a bariátrica, por exemplo, né? Tanto no pré como no pós-operatório. Ou seja, a prática clínica já está modificando a condição. Agora, por que eu estou falando tanto de microbiota? Porque hoje eu olho para mim, olho para as pessoas e penso assim, será que a microbiota dessa pessoa está saudável? Para ela estar saudável? Né? Mas acontece que a microbiota vem apanhando muito, né? Ela vem apanhando muito, muito, muito mesmo do que está acontecendo em nossa volta, né? Existem coisas que são que têm prejudicado muito a microbiota, e daí os resultados que a gente está assistindo hoje da saúde das pessoas, né? O trigo não é o trigo de Jesus. Não é o trigo antigo, dos nossos avós, bisavós. O trigo foi modificado, né? O açúcar branco foi modificado. Alimentos inflamatórios como o leite e óleos e o leite da vaca. Os alimentos ultraprocessados da indústria dos alimentos, né? Alimentos com defensivo agrícola. Às vezes a gente escolhe no mercado uma verdura bonita, mas ela já teve defensivo ali. Os alimentos industrializados, medicamentos, estresse, tem alterado a nossa microbiota, e o sedentarismo, que não está aí no meu slide, mas o sedentarismo tem. E o que acontece quando você machuca a microbiota, né? Aí você tem os resultados, né? Esse slide mostra muito bem, né, aquelas bactérias ali nocivas, né? E quando você destrói as bactérias boas, as fermentadoras, diminuem em quantidade, diminuem em função, especificidade. Não é que as bactérias negativas crescem, elas então podem se sobrepujar porque as outras caíram. E aí nós temos as doenças, o câncer gastrointestinal, o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é causado pela pessoa, pela alimentação. Olha que interessante. O diabetes tipo 1 é da genética, né? O tipo 2. Doenças autoimunes, vitiligo, psoríase, tiroidite, etc. Os reumatologistas têm apanhado muito com essas doenças atualmente, né? A depressão, a ansiedade, o humor, né? Isso tudo está sendo alterado pela alteração da microbiota. E o que é a alteração? É a disbiose, né? Se a gente está bem, a gente está em eubiose, né? Quando nós estamos bem com a nossa microbiota, nós estamos em simbiose. Olha que interessante, né? E a síndrome inflamatória sistêmica crônica, a SIRS. As pessoas estão inflamadas. A gente viu na Covid quantas pessoas foram penalizadas por estar em processo inflamatório, né? O sobrepeso, a obesidade, o sobrepeso, a obesidade grau 1
E a obesidade mórbida, grau 2, 3, 4, e os superobesos, né? Como eu disse, a desbiose tem causado efeitos Alzheimer, Parkinson, demência e o transtorno espectro autista. E vocês viram um artigo interessante, né? Já falando do Alzheimer e das nossas bactérias negativas subindo até pelo nervo vago. O que é o nervo vago? Ele sai do cérebro e ele abre lá no intestino e ele que manda as informações nervosas, os impulsos para todo o nosso trato gastrointestinal. Mas já existe contaminação do nervo vago subindo para o cérebro. E abre no cérebro também inflamações no cérebro, né? Baixa imunidade, né? Ou seja, se você está em desbiose, as infecções te pegam, né? É para refletir mesmo o que eu estou falando. E a incompatibilidade alimentar. As pessoas confundem muito alergia com intolerância e sensibilidade. São coisas diferentes, né? Alergia, por exemplo, ao camarão. A pessoa come o camarão e passa muito mal, tem que correr para o hospital, né? E nos Estados Unidos já existe uma canetinha que a pessoa aplica na hora que tem um contato com o alergênico para evitar que tenha o sufoco, né? O edema de glote. A intolerância, vocês sabem, ao glúten, trigo, né? E ao leite, né? O único espécie animal que toma leite de outra espécie é o ser humano. Nem o bezerro toma o leite da vaca assim que cresce. Olha que interessante, né? E a sensibilidade. A sensibilidade é outra coisa, é diferente um pouquinho disso. Mas o que é a desbiose? A desbiose é a destruição da parede interna do intestino, né? Esse slide exemplifica muito bem. É como se o nosso intestino fosse uma rede de pescador com tramas muito pequenininhas, né, para exemplificar, e que só poderiam passar coisas boas ali, né? E segurar o que é ruim. Acontece que por essas coisas, o trigo, essas coisas de estresse, ansiedade, sedentarismo, destrói-se a mucosa da parede intestinal e começa a abrir furos na parede. E o que deveria ir para o vaso sanitário cai no vaso sanguíneo. Cair no vaso sanguíneo vai para o fígado, que é o primeiro lugar que vai receber isso. E aí tem os transtornos, né? E as doenças, né? As doenças que acompanham. Aí você fala assim, puxa vida, mas como corrigir isso? Bom, a gozada é que a ciência é como se fosse um círculo, né? Vai e volta, vai e volta. Então, a ciência é uma coisa bacana, porque coisas que às vezes foram esquecidas no passado, os médicos acordam, alguém tem uma luz, como diz, um insight, né? E já se sabia que, desde a antiguidade, já eram usados os fermentados como um elemento de saúde. Os alimentos fermentados ajudam. E isso não é a ciência antiga, é a ciência moderna que está dizendo isso. Pesquisas nos Estados Unidos, no Japão, já comprovam que o alimento fermentado é a melhor solução para o equilíbrio da microbiota, né? Os países que usam fermentados, os países orientais, como Japão e Coreia, são os que têm mais longevidade, né? Centenários estão lá, por causa dos fermentados, né? Então, o alimento fermentado é uma solução brilhante para isso, né? E usando o alimento fermentado, olha o que acontece. Melhora o brilho da pele, disposição, apetite, baixa a obesidade, funcionamento do intestino, controle da taxa de glicemia, né? Taxa do colesterol baixando, fortalecimento do sistema imunológico, melhora o humor. Por que melhora o humor? Porque a serotonina, né, aumenta e a pessoa fica mais bem-humorada, que é o neurotransmissor da felicidade, né? E melhora o sono, né? E aí a gente vai apresentar para vocês aí um produto, é o rei dos fermentados, né? Por que você está falando sobre isso, né? Porque a gente para pensar assim, será que existe um jeito? Existe um monte de fermentados, o kefir, o fermentado do repolho, as pessoas fazem fermentado, mas às vezes tem uma solução só. E de 4 meses para cá, uma novidade, uma boa nova, um fermentado completo, né? É o rei dos fermentados, segundo um pesquisador do Rio Grande do Sul chamado Dr. Irineu Gondespain, né? Ele diz que esse é o rei dos fermentados. E esse produto maravilhoso que a gente encontrou, que eu estou aqui com ele aqui à minha frente, tomando aqui, né? Ele passa por um processo de fermentação único, exclusivo, durante um período de, no mínimo, 6 meses, né? E ele está disponível, porque dentro desta garrafa, deixa eu pegar aqui,
do Zenco, existem frutas, legumes, verduras, algas, raízes e especiarias. Como que é feito isso? Se eu convidasse você para ir ali na feira e colocar tudo que tem aqui dentro, você teria que levar uma sacola muito grande, uma mala muito grande, para colocar tudo que tem ali. E você não conseguiria fermentar todos para ingestão diária, né? Eu diria a você, os pré-bióticos são as verduras, né? Os probióticos são as próprias bactérias, e os pós-bióticos. Esse produto tem tudo, né? Recebe todos esses elementos de uma vez só. E o que ele faz? Depois de usado, nós temos o resultado do efeito disso na nossa saúde, né? Esse slide, eu estou voltando aqui, esse slide mostra para vocês a ideia do uso desse fermentado, que é um fermentado que tem 30 gramas para uso diário, e vai modular o nosso intestino, fazer uma modulação intestinal a cada 21 dias, renovando as nossas bactérias, a nossa microbiota. Eu costumo dizer que este fermentado ele não é um alimento para você ou para mim, ele é alimento para a nossa microbiota. Ele vai reforçar a ação daqueles 100 trilhões de bactérias que a gente tem pelo corpo, né? E elas vão ganhar mais vitalidade, mais especificidade, funcionalidade e vão fechar aquele buraco da rede que eu falei. Ao fechar, o que vai acontecer? Vamos ter uma melhora da sua saúde. Esse slide aqui é um slide interessante, né? Eu vou rapidamente, eu não vou ler todos os percentuais, mas as pessoas que estão usando, chama-se medicina por evidência isso, né? As pessoas usaram e deram, 5 mil pessoas no Brasil já estão usando esse produto, né? A média de 5 mil. E aí a melhora que houve com as pessoas, inflamação, percentual elevado, intestino grosso, constipação melhorou, irritabilidade, mau humor, problema de memória, redução da pressão arterial, olha que interessante, dificuldade respiratória, melhorando dor de cabeça, dores articulares, ou seja, ele vai melhorar. E o mais interessante disso que não é remédio, ele é um alimento. Isso que é interessante. Então, é para uso das pessoas, para melhorar, ter uma vida mais saudável, né? Melhora do libido, né? Melhorou as pessoas, sensação de tristeza melhorou, alergias da pele. Isso aqui foi uma coisa que eu fiquei impressionado com os resultados. Alergia respiratória, brilho da pele, cansaço. Olha, sempre ultrapassando a casa de 60% de melhora, né? E depois de a gente fechar esses slides, eu venho aqui com o que eu quiser bacana, né? Redução do peso e da glicemia. Então, que benefício maravilhoso para os diabéticos, né? Redução para os obesos, né? Vai ajudar muito, né? Agora, eu chamo esse último slide, para mim, pessoalmente, né? O último ali, redução da pressão arterial. Eu tenho hipertensão leve e houve uma melhora da minha hipertensão. Então, a gente vai fugir um pouquinho dos medicamentos e partir para as soluções de saúde, na cozinha, como a gente fala, né? Bom, a gente vai fugir um pouquinho também do conceito de desembalar alimentos, né? Quer dizer, descascar mais. Esse é o conceito, já vem pronto. Então, eu considero esse Zenco Juice, né, que é o nome do produto, Zen de equilíbrio, capô de fermentado, né? Esse fermentado, o rei dos fermentados, porque não é um fermentado, não é um prebiótico, não é um probiótico, ele é um completo, né? Eu diria que ele talvez seja um simbiótico, né? Para poder usar um termo médico, né? O médico gosta de inventar coisas, né? Bom, essa é uma apresentação rápida para a gente refletir sobre a saúde de uma forma geral. E agora eu gostaria de convidar vocês a assistir a opinião de alguns médicos, e alguns deles talvez estejam na sala. Nós recebemos centenas de depoimentos gravados de médicos sobre esse assunto. Mas eu vou parar de. Espera um pouquinho, de compartilhar minha tela.
Opa, opa. Deixa eu ver se eu consigo aqui Já achar. estou compartilhando a minha, Enoque. Pode deixar, já está compartilhando a minha. Ah, tá. Então, esses médicos gravaram depoimentos múltiplos. A gente teve que selecionar porque o tempo é pequeno, né? Davi, você poderia colocar já esses depoimentos? Sim, já vou colocar. Espera aí. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Renato, sou médico, anestesista, intensivista, mestre em farmacologia pela Universidade Estadual de Campinas. O Zenco está sendo para mim uma maravilhosa experiência em todos os aspectos de saúde física, emocional, mental e espiritual. Obrigado, Enoque, obrigado por ter sido convidado. Um abraço a todos. Olá, eu sou o Luiz Gustavo Paulino de Oliveira, sou clínico geral, sou médico de medicina integrativa, medicina do esporte e medicina canábica. O Zenco está sendo na minha vida uma nova perspectiva, uma nova missão. Esse produto está sendo excelente em todos os aspectos, tanto no aspecto físico, mental, quanto na minha aplicação e como uma nova ferramenta de trabalho na vida dos meus pacientes. Obrigado. Olá, sou o Dr. Manuel Rocha, médico urologista e em práticas integrativas. Eu gostaria de falar a minha experiência com as doenças. Hoje, todos os meus pacientes passam por um processo de limpeza do terreno biológico, limpa-se o organismo, tira-se parasitas e depois eu faço uma suplementação com pré-bióticos. Pré-bióticos são alimentos fermentados que contém inulinas e outros nutrientes, fosfolípidos, que vão nutrir as bactérias boas. Com isso, aumenta a população de bactérias boas no nosso intestino, melhorando a nossa saúde, eliminando várias doenças e prevenindo várias outras. Então, pessoas que têm diabetes, anemia, várias doenças, sentem melhora e podem ser curadas. E eu tomo minha dose diária do Zenco Juice. Eu sou Helene Almeida, médica. É fundamental para ter um terreno biológico equilibrado uma boa microbiota intestinal, que vai ser importante não só para a questão de sono, humor, compulsão alimentar, pele, mas também para a questão de absorção de nutrientes e eliminação de toxinas, que vai impactar inclusive na melhora ou piora de uma doença autoimune. Então o Zenco tem feito parte agora da minha prescrição, porque quem não tem desbiose hoje em dia, né? E os resultados têm sido fantásticos, com melhora em vários tipos de patologia. Se você quer saúde, você tem que cuidar do seu intestino. Olá, meu nome é João José Costa, sou médico formado há 35 anos, com especialização em ginecologia, obstetrícia e patologia do trato genital inferior. Estou tomando o Zenco Juice há 2 meses e noto melhoras no trânsito intestinal, no humor, no sono e na disposição. Vejo uma perspectiva muito boa para pacientes acometidos por agentes oportunistas que causam vulvovaginites recorrentes, vaginoses, infecções por HPV e herpes. Zenco Juice é o futuro. Meu nome é Carlos Toniolo, eu moro na cidade de Santos há 25 anos. Tenho a especialização em cirurgia geral, gastroenterologia e coloproctologia. Durante toda a nossa carreira, nós sempre tivemos problemas com o equilíbrio orgânico, com as doenças degenerativas, com a qualidade de vida. A nossa busca sempre foi restabelecer esse equilíbrio do organismo. Muito se usa os probióticos e são limitados, com uma quantidade não muito extensiva de micro-organismos no restabelecimento. Conheci recentemente o Zenco Juice, uma origem de bebidas fermentadas, que vem trazendo enormes benefícios.
Eu venho utilizando há cerca de um mês e tenho verificado em meus pacientes uma melhora do sono, do vigor físico, do restabelecimento das energias, do bom funcionamento orgânico e mesmo do equilíbrio para pessoas diabéticas. Eu uso e recomendo Genco Juice. Olá, meu nome é Elisângela Posebon Roncada, eu sou fisioterapeuta. Como fisioterapeuta, eu trato muitos indivíduos com condição, por exemplo, de artrose, e ela é muito incidente na população. E aí o que acontece? Ela tem um caráter inflamatório. E a gente sabe que a desbiose intestinal, ela provoca uma inflamação sistêmica também. E está muito ligado, além disso, com a obesidade, que também tem um caráter inflamatório sistêmico. Todo esse conjunto, ele predispõe a ter essas doenças, principalmente a artrose. Já tem estudos comprovando que a desbiose está relacionada com a artrose. Então, quando você tem um produto como o Genco Juice, que te ajuda a regular a microbiota intestinal, é muito promissor e muito animador você indicar isso para esses pacientes. Eu estou muito animada. Meu nome é Dr. Thiago Bueno. Sou médico, cirurgião, ortopedista e traumatologista, especialista em tratamento de dor, artrose e cirurgião de quadril e joelho. Venho hoje apresentar a vocês um produto que mudou a minha vida, chamado Genco Juice. Eu, antes de tudo, testei esse produto em mim e o resultado foi surpreendente. Obtive uma melhora em disposição, em vontade de viver, em fazer as coisas, e mudou totalmente minha aparência. Tenho atualmente 3 pacientes consumindo esse produto e o resultado está sendo surpreendente. As dores nas costas, nos joelhos foram deletadas. Glória a Deus. E é esse produto chamado Genco Juice. Meu nome é Lenita, eu sou médica dermatologista, patologista e professora da Faculdade de Medicina de Vassouras. A pele está intimamente relacionada ao bom funcionamento do cérebro. E, por sua vez, o cérebro está intimamente ligado ao bom funcionamento do intestino, já que o intestino produz e regula neurotransmissores. Se a gente conseguir manter uma flora intestinal equilibrada, com as bactérias boas para o intestino sendo bem nutridas e as bactérias ruins diminuindo sua população, isso seria o paraíso. E é essa a proposta do Genco Juice. Por isso eu tenho usado em mim e nos meus pacientes. Aqui é a doutora Leila Yumi, nutricionista quântica de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Genco Juice faz parte aqui do protocolo do meu consultório. Eu prescrevo o Genco Juice, para fazer modulação intestinal. Todo mundo precisa de Genco Juice. Eu tive uma melhora enorme na minha disposição, energia mesmo. E foi surreal o resultado dele. E os meus pacientes também estão tendo bons resultados. Eu amo esse produto e prescrevo. Genco Juice. Keep your balance.